acontece às quartas-feiras, a presença dele, que é doutor em economia, o nosso querido amigo, doutor Rubens Teixeira. Bom dia, doutor Rubens. Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia aos queridos e queridas ouvintes da Super Rádio Tupi. Pois é, doutor Rubens, o jornalismo do mundo inteiro acompanha na expectativa e alguns com alguma apreensão os rumos lá da eleição nos Estados Unidos. A eleição lá é diferenciada. Em alguns estados, a cédula chega a ter 2 páginas, porque as pessoas têm a ideia de que só estão votando para presidente, quando na realidade não é só isso. Votam para presidente, votam para deputado, votam inclusive para xerife em alguns lugares e votam também em alguns projetos que acabam sendo colocados para os votantes. A notícia que se tem é de absoluta tranquilidade, mas as pesquisas dão como um empate que leva a uma certa vantagem para o Obama, porque a margem de erro é de apenas 3% e ele estaria à frente do Mitt Romney, provavelmente em torno de 3%, o que classifica que, embora tenha vantagem, no fundo está na margem de risco. Eu queria saber do amigo, que é uma pessoa que está sempre viajando, conhece amplamente os Estados Unidos, assim como conhece a Europa, a própria China, quando o amigo esteve lá também, ainda na delegação da presidenta Dilma Rousseff. Qual é a expectativa do Brasil com relação à eleição? Uma vez eleito Obama ou Mitt Romney, o que muda no relacionamento do Brasil na sua avaliação para nós brasileiros? Pois é, Fernando Sérgio, o eleitor americano vota pensando no que é bom para os Estados Unidos, o eleitor estadunidense. E o brasileiro e o restante do mundo pensa naquilo que seria melhor para cada país. Então, quer dizer, nós desejamos que seja eleito o presidente americano, que as suas ações se tornem mais favoráveis ao Brasil. E o eleitor americano pensa em eleger o presidente, em que as ações daquele presidente eleito serão melhores para os americanos. Então, isso gera uma certa confusão, ansiedade na cabeça das pessoas, porque foi feito um estudo e parece que no mundo inteiro a preferência das pessoas é para que o Obama seja eleito. E nos Estados Unidos está esse empate técnico, vamos dizer assim. Esse empate técnico, ele fundamentalmente, ele está sendo influenciado pela situação econômica dos Estados Unidos. E que os americanos depositaram no Obama uma esperança muito grande que ele levasse os Estados Unidos a uma prosperidade e tal, e as circunstâncias, não só de crises nos Estados Unidos, mas também crises internacionais, não permitiu que esse objetivo fosse alcançado da maneira que os americanos esperavam. Por outro lado, a gente sabe que para o Brasil é importante que seja eleito um presidente da maior economia do mundo, que tenha um perfil mais aberto a diversas questões. Então, são analisadas aí questões políticas externas, por exemplo, questões comerciais, multilaterais, enfim. E nessa visão, o que acontece? As pessoas esperam que os presidentes que são do Partido Democrata, né, nos Estados Unidos, tenham mais abertura com relação à questão do diálogo internacional, das políticas internacionais, e sejam menos, digamos assim, dominadores, aqueles que defendam que os Estados Unidos devem tomar frente às decisões internacionais, enfim. Por outro lado, os republicanos também são muito influenciados, especialmente o Mitt Romney, pela origem dele, do mundo empresarial, que pode, de alguma maneira, favorecer o diálogo com relação à economia internacional para benefício entre empresas, entre os países, porque, fatalmente, um presidente com esse perfil, ele vai olhar a economia muito voltada para os resultados do crescimento da economia, e o presidente como Barack Obama vai olhar
lógico, todos querem o desenvolvimento econômico, mas, por exemplo, ele tem ligações com sindicatos e certamente vai pensar muito na proteção do emprego do americano nos Estados Unidos. Isso pode, de alguma maneira, inclusive gerar um certo impacto no sentido de as pessoas que não são americanas e estão nos Estados Unidos tenham sofram pressões no sentido de proteger o emprego dos americanos. E tem uma série de questões que estão colocadas que se torna um complexo de ideias que vão influenciar a cabeça das pessoas, e por conta disso a gente vê como está sendo difícil a eleição lá, saber quem é que vai ganhar, especialmente porque a eleição lá é indireta, né? É verdade. Quem nos estados existem um número de delegados, né? Que esse número de delegados é proporcional à população. São dos que para que seja declarado vencedor da eleição, por exemplo, em cada estado, o candidato que tem a maioria, ele vai ter os votos dos delegados daquele estado. Isso faz com que o somatório, ao final, não seja uma coisa necessariamente igual ao número de eleitores geral. Ou seja, quem ganha em número de votos no país não necessariamente vai ser o vencedor das eleições. Por exemplo, nós temos lá... São 500 e poucos delegados, se não me falha a memória, 588, né? Eu acho que são 538 delegados. 538 delegados. Precisa ter ao menos 270. Mas como estado, né? Cada estado tem uma população e é proporcional ao número da maior e da menor população, é exatamente o que o amigo está demonstrando. Pode acontecer de um candidato ter mais votos do ponto de vista do povo, porém o povo elegeu menos delegados. E em função disso é que aquele que ganhou menos votos da totalidade pode ganhar, né? Isso, exatamente. Tem um outro fator também que influencia muito na eleição americana e no Brasil também, quer dizer, no que diz respeito às nossas eleições aqui, que são a questão dos pensamentos, sobre linhas de pensamento das pessoas. Porque aqueles que têm pensamentos mais conservadores votam em determinado perfil de candidatos, que têm pensamentos menos conservadores, vamos dizer assim, escolhem outros tipos de candidatos. Então, todo esse complexo de coisas está influenciando lá. A maioria dos brasileiros, acredito, pelo que a gente observa, e esperam, quer dizer, estão aí na expectativa que o Obama, se o Obama ganhar, seja melhor para o Brasil. Mas isso depende muito do aspecto a ser analisado, né? Em alguns aspectos, possivelmente, quer dizer, com relação ao diálogo e as relações multilaterais com o mundo inteiro, inclusive com o Brasil, pode ser mais fácil. Mas há quem diga que o Obama também não olhou muito para a América Latina e que o Mitt Romney defendeu o maior comércio com a América Latina. Então, isso não é muito fácil de se aferir, né? De se aferir. Porque, na prática, os Estados Unidos, naturalmente, o povo americano e o presidente americano vai defender os interesses, naturalmente, dos Estados Unidos, todo com o respeito que ele possa ter aos outros países, enfim, ao diálogo. Apenas um detalhe aqui, está chegando agora via internet, por enquanto 53% para Obama e 46% para Mitt Romney. É um dado. Delegados, votos delegados. Mas aí é uma apuração em Virgínia. E, curiosamente, Virgínia, que deveria ser um reduto republicano, e, de repente, os democratas. Agora tem a Carolina do Norte, 49% para Barack Obama e 51% para Mitt Romney. Alguma coisa está apertada. Exatamente. A Carolina do Norte é reduto de Mitt Romney mesmo, mas como é que está apertado. Muito apertado. Então, isso tudo é difícil a gente prever. Agora, eu acredito que o Brasil tem se estabelecido de uma maneira muito sólida, né, dentro das possibilidades do nosso país, uma economia importante no nível internacional. E o Brasil é muito estratégico com relação à questão de energia, que os Estados Unidos é muito demandante, com a China também. Eu acredito que, independente de quem venha ganhar essa eleição, o papel do Brasil vai ser muito similar, tanto com relação a um quanto com relação a outro. Que não só o Brasil tem interesse de manter boas relações comerciais e políticas nos Estados Unidos, mas o Brasil também vai ter esse interesse, porque o Brasil definitivamente é uma liderança internacional, é uma liderança, a maior liderança da América Latina,
país com maior expressão, com um mercado extraordinário, com perspectivas maravilhosas, e certamente vai levar, vai manter o Brasil nessa posição e não vai influenciar de uma maneira significativa para o Brasil, quem quer que seja que venha a ganhar essa eleição. Isso é a minha opinião. Embora as pessoas tenham mais simpatias por um ou por outro, de acordo com a filosofia, com a forma de pensamento de cada um. Mas, do ponto de vista da economia e da política, eu não vejo grandes diferenças para o Brasil. Embora, para o mundo, especialmente nas questões que envolvem conflitos internacionais, provavelmente haverá. Porque a forma de governar, a forma de decidir dos republicanos é uma forma que pensa, traz para os Estados Unidos como que ele tivesse que ser proativo em decidir questões internacionais, seja para defender interesse próprio dos Estados Unidos ou até para intervir em conflitos como mediador, muitas vezes com o uso da força, né, que tem acontecido aí nos governos republicanos passados. Mas nem isso pode ser uma realidade em virtude de muitas coisas terem mudado no mundo. Enfim, os próprios Estados Unidos o mundo inteiro tem adquirido uma forma de enxergar mais equilibrada e menos polarizada como era no passado. Então eu espero que, independente de quem ganhe, possa ser a melhor escolha, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro, especialmente o Brasil. Perfeito. Meu caro Dr. Rubens Teixeira, muito grato mais uma vez. Um grande abraço. Um grande abraço, Fernando, a vocês, ouvintes da Super Rádio Tupi. 41 minutos.